Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar continuidade à leitura do nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E hoje a gente vai falar sobre o item que se chama O Herói como Guerreiro. Uai, Renata, mas o herói não é sempre um guerreiro? Sim e não, né? A gente vai ver nos próximos tópicos que Campbell vai trazer momentos em que o herói se apresenta como um amante, como um governante, como um tirano, enfim, o herói é apresentado, né, de diversas formas, e aqui ele vai comentar sobre os momentos em que ele aparece como guerreiro, que é o que a gente conhece mais, tem mais identidade, que a gente vê sendo colocado aí nos filmes, né, os filmes de herói e tudo, pegam muito essa ideia do herói como guerreiro. E é interessante porque ele vai começar, então, esse tópico falando do ponto de referência do herói, a partir do qual as aventuras acontecem, a partir do qual, como ele fala aqui, os universos se expandem. Olha o que ele fala aqui no primeiro parágrafo na introdução. O local de nascimento do herói ou a terra remota de exílio de onde ele retorna para realizar suas tarefas de adulto entre os homens é o ponto central ou centro do mundo. Da mesma forma como vem ondulações de uma fonte subterrânea, assim também as formas do universo se expandem em círculos a partir dessa fonte. Então, o que ele está comentando com a gente? Que o herói tem um centro, o lugar onde ele nasceu, ou então o lugar onde ele tem as suas aventuras, e a partir desse centro, diversos universos se expandem. Diversas coisas acontecem, mas ele tem a identidade, a referência nesse centro, que acontece com a gente também, né? Por isso que a gente sempre pode fazer analogia, né, da nossa vida heróica. E como é que isso acontece na nossa vida? Já comentei algumas vezes com vocês que a gente tem a nossa casa, o nosso lar como um centro, como centro do nosso mundo, né? A gente está aqui na nossa casa, né? Não é um estúdio, a gente está aqui em casa mesmo, e aí a gente vai e expande, vai para o trabalho, encontra com os amigos, viaja e volta, né? Volta para esse centro. Então aqui é onde eu sintetizo as minhas experiências. Então esse é um exemplo de um centro físico, que normalmente nos mitos vão utilizar essa simbologia. Mas o mito vai estar falando também de um ponto interior, um ponto interno, né? Um ponto nesse nosso coração, a partir do qual as aventuras também acontecem, os universos também se expandem. Então eu tenho dentro de mim uma identidade, a partir dela eu vivo as expansões do universo, eu vivo as aventuras e depois eu retorno para poder sintetizar. Então o herói tem o seu centro, o centro do seu mundo, e nós também temos. A pergunta é se a gente é consciente dele. A gente precisa encontrar esse centro dentro da gente para poder expandir e viver as nossas aventuras heróicas, ok? E como exemplo aqui desse lugar, ele vai falar do jovem branco. E eu não aconselho esse mito para quem tem intolerância à lactose. Olha só como é este local que é o centro do mundo do jovem branco, né? Ele faz diversas explicações, eu peguei só uma partezinha. Ele põe aqui, ó. Quando o jovem branco voltou a face para o sul, porque ele está falando do norte, sul, leste, oeste, né? Percebeu em meio à verde planície agramada o calmo lago de leite. É um lago de leite que nenhum vento jamais encrespa. Ou seja, é um lago que não se movimenta com as circunstâncias, que não é afetado com as coisas externas, né? E em torno das margens do lago, pântanos de coalhada. Era uma tradição que gostava muito de leite, certo? E aqui é então esse centro, onde o jovem branco, né, vai ter as suas primeiras aventuras, receber a sua primeira força, né, do leite que ele toma ali da grande mãe, e dali expandir os seus universos. Então esse é o exemplo que o Campbell traz para a gente. Depois ele continua aqui comentando então do que ele encontra, né? O que o herói vai encontrar a partir do momento que ele expande desse centro, né? A partir desse centro vai expandindo esses universos. Ele vai encontrar as provas que a gente conhece, né? E é interessante porque ele fala que essas provas, então, esses monstros, né, esses tiranos que ele encontra, que ele tem que derrubar e tal, são uma representação do papel do herói. E o papel do herói, olha só que interessante, não é resguardar o passado.
Porque você imagina assim, sei lá, tem um dragão, aí o Cavaleiro do Rei Arthur está andando e vai matar esse dragão para que aquela aldeia volte à paz, né? Ele fala que na verdade não é isso, não é que ela vai voltar à paz, é que ela, agora que não tem esse dragão, ela pode realizar o seu futuro. Então o herói, ele cuida das coisas que estão acontecendo para que o destino se realize e não para que o passado retorne. Olha que ideia fantástica, gente. É um incentivo para que a gente não fique apegado ao passado, para que a gente vença, né, os obstáculos, para que o futuro nosso se realize. E é bem assim mesmo, né? Porque se a gente não supera os obstáculos da vida, o nosso futuro não se realiza. É só a gente que se dá mal mesmo, não tem jeito não. Você fala, eu vou procrastinar, vou trocar esse negócio aqui para amanhã e tal. Quem perde? Eu. Por quê? Porque o meu futuro não se realizou. Né? Eu ia fazer aquela coisa hoje, mas a procrastinação venceu, deixei para amanhã. Então o futuro não aconteceu. Esse é o meu monstro, né? Esse é o tirano que eu tenho que tirar ali do lugar para poder realizar meu futuro. Percebe? Então o herói, ele não está ali para cuidar do passado. Ele está para garantir o futuro. Olha só que bacana que ele coloca aqui, ó. O herói mitológico não é patrono das coisas que se tornaram, mas das coisas em processo de tornar-se. Olha, o dragão a ser morto por ele é precisamente o monstro da situação vigente. Então é ele que vai ter que ser eliminado. E o que torna o dragão um monstro de verdade? É o fato dele ser dragão, dele cuspir fogo? Não, não é. Pense pouco aí, pense um pouco. Porque se eu tivesse um dragão como guardião, não seria bom? Se ele fosse o guardião das coisas boas, se ele cuidasse das pessoas, não seria ótimo que ele fosse forte, com fogo, né? Então não é porque ele é forte, é porque ele usa essa força para benefício dele, ao invés do benefício da comunidade. E a gente já sabe que o serviço é uma chave fundamental para a definição do papel heróico. Não existe um herói que é herói porque ele pega tudo para si mesmo. Não tem, tá, gente? Eu sei que tem uns filmes aí que é assim, mas não é desse jeito. O herói, ele é herói justamente porque ele tem esse altruísmo, ele tem um espírito de serviço. Ok? Então, quando o dragão, com toda essa sua força, né, que representa forças, possibilidades, habilidades, quando ele, ao invés de cuidar da comunidade, cuida de si mesmo, ele se torna um obstáculo a ser vencido. Quando o tirano, né, dentro do mito, aparece um rei que é altamente tirano e precisa ser deposto, precisa ser retirado, por que aquele rei é ruim? Por que ele precisa sair? Porque ele não reina para os demais, ele reina para si mesmo. Então, quando o herói chega, Campbell diz que ele traz o destino do tirano. Por quê? Porque ele vai ter que acabar com esse obstáculo para que o destino se cumpra. Olha só como ele põe aqui, ó. É inimigo, o dragão, o tirano, porque faz reverter em seu próprio benefício a autoridade que sua posição lhe confere. Então esse é o problema não é ele ter posição, é ele usar mal isso. Né? Não é o dragão ser forte, é ele usar essa força para benefício próprio e não dos demais, não da comunidade, ok? E aí ele continua falando assim, ó, a grande figura do momento, né, o dragão, o tirano, enfim, ela existe tão somente para ser derrubada, cortada em pedaços e espalhada pelos 4 cantos do mundo. Então, por que aquele obstáculo está aí? Para que o herói possa cumprir com essa sua função, né? Para que o herói possa exercer essa capacidade de fazer com que a vida continue fluindo. E se você pega essa chave para a sua própria vida, ela é muito boa, porque ele vai falar que os obstáculos, justamente os problemas que a gente tem na vida, os contratempos, as coisas que a gente não queria, elas estão ali justamente para serem vencidas. Veja só, o que o mito está te falando? Esse problema que você está vivendo, ele não foi feito para te barrar, ele foi feito para te potencializar, ele foi feito para que você descubra determinadas habilidades dentro de você, para que você passe por essa prova e continue caminhando e realize seu destino. Faz muito mais sentido, né, do que imaginar simplesmente que o herói é um cara que quer mostrar fortão e tal, e matar os dragões, tudo que aparece pela frente, ok?
E aí o Campbell vai dar alguns exemplos, né? E ele traz um exemplo dos índios americanos. E aí o herói ele se chama Coágulo Sanguíneo. É bem nome de indígena, né? Interessante porque do nome a gente já tira várias coisas, né? E aqui ele dá vários exemplos de provas que o nosso herói Coágulo Sanguíneo então vai ter que passar. E uma delas ele é avisado, né, por diversas senhoras idosas de que ele vai encontrar uma mulher num balanço e que ele não pode balançar, né, usar o balanço que está do lado. É quem diz assim, ó, você vai ver uma moça no balanço, é uma tentação se sentar ali do lado, mas não faça isso. O Coágulo Sanguíneo sai daquele lugar e vai encontrar então essa sua prova. E veja aí, o tirano, o monstro, é uma bela dama, né? E ele encontra então essa mulher sentada num balanço lá, né? Começando ali a se balançar, e ele vai percebendo como ela funciona. Ela faz as pessoas, os cavalheiros, os heróis, né, sentarem ao lado e balançarem, até que balança tanto que a pessoa cai do balanço e entra num rio que tem ali na frente e acaba morrendo afogado. Aí ele nota, né, porque nosso herói é esperto, e ele faz o contrário, ele senta, né? Ele já sabe, ele já foi avisado. E aqui, gente, é um detalhe interessante. Ele foi avisado e ele tem que passar pela prova, né? Ele não foi pego de surpresa. A prova não é prova porque assim, ai meu Deus, eu nem sabia o que aconteceu, apareceu esse balanço aqui. Não é, a gente sabe que a prova vai vir. A gente sabe, gente, na vida a gente sabe. A gente fala, olha, quando eu tiver com emprego, vai aparecer um monte de prova. Quando eu tiver sem emprego, o pessoal avisa, fala, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Quando você tiver tal idade, quando você tiver em tal situação, você vai ter esse problema. Só qual é a diferença nossa para o nosso herói Coágulo Sanguíneo aqui? É que ele ouve e ele enfrenta como uma prova. A gente dá uma de desentendido, né? A gente fala assim, não, deixa só esse negócio, isso não vai acontecer comigo não. Todo mundo encontra essa mulher no balanço, mas eu não, né? E a gente não se prepara. E depois quando a gente encontra a prova, né, encontra aí a mulher no balanço, a gente nem reconhece mais e diz que foi pego de surpresa. Cuidado, a gente não é pego de surpresa, a gente foi avisado. Certo? Perceba que a maioria das situações que a gente vive, tudo bem que pode não ter avisado com muita antecedência, né? Mas normalmente a gente foi avisado que aqueles problemas podiam acontecer, né? E no caso do nosso amigo aqui, Coágulo Sanguíneo, então ele consegue reverter. Ele vai lá com aquela lábia heróica que só ele tem e faz com que a dama que está ali no balanço, né, balance de um tanto que ela mesma caia no rio e se afogue. E isso é legal, eu gosto dessas histórias, porque elas mostram como você pode usar as mesmas formas, né, as mesmas forças para o bem e para o mal. Né? A mesma que ela usava para matar os heróis, o herói usou para matá-la. Então é bem interessante quando a gente vê os dois lados da moeda aqui, certo? E para fechar, então, ele traz o exemplo de Santa Marta. E eu achei bem interessante, porque é uma lenda, né? Marta é irmã de Lázaro, e existe que eles colocam como uma lenda, é um mito, né? Que depois que Jesus morre, Marta então consegue dominar um dragão. Ela joga água benta em cima do dragão, mostra o crucifixo e consegue amansar esse dragão, que ela leva para a cidade e acaba sendo morto e despedaçado pelos cidadãos que tanto sofreram na mão desse dragão. Então olha que interessante, né? O mito adentrando aí essa tradição. E o que é legal de Santa Marta, gente? Marta vem de Marte, né? Deus da guerra. Então nada assim mais alinhado do que uma Santa Marta guerreira que consegue dominar o dragão também e cumprir, né? A gente tem os heróis e as nossas heroínas, está aqui o exemplo de Santa Marta. Gente, esse era o comentário que eu tinha pra gente aqui para hoje. Espero que vocês tenham gostado, pensem aí bastante no nosso herói e a gente se vê no próximo encontro.